Abençoa, Senhor. Gente, quando todos falam que é difícil estar aqui na frente, é verdade. Ai, só o Senhor sabe. É complicado, porque é uma palavra de Deus, é uma palavra santa. Lâmpada para nossos pés é o Senhor, né? Quando acabávamos de cantar aí, a palavra do João 14. Um dia eu fui num velório, e estando eu lá, eu não sabia que eu tinha... que a família achava que eu era mãe de santo de uma senhora lá, né? E eu, meu Deus, de repente, essa mulher era uma cliente minha, me chamou, o marido dela faleceu, e eu fui. Eu não sabia nada. Aí não tinha padre, não tinha pastor, não tinha ninguém. Aí eu peguei, ela me chamou, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu tremia, eu suava. E ela falou assim, Zuleide, não tem pastor, não tem ninguém, você vai orar aqui. Aí eu falei, gente, tem alguém aí que é evangélico que possa me ajudar? E eu não sabia que na família do marido dela que faleceu, era como se eu fosse a mãe de santo da mulher. E o Senhor deixou eles todos envergonhados. Por quê? Essa palavra, não se turbe os vossos corações. O Senhor mandou essa palavra, né? E essa palavra foi ministrada com a ajuda dela, que também, dessa mulher, que era a mulher do Gilmar. Lembra do Gilmar? Então, e aí cessou aquela história, porque como ela era minha cliente, ela me apresentou muita gente, e a gente estava sempre juntas, né? E eu não sabia que eu tinha, elas achavam que eu era mãe de santo delas. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, enviou a sua palavra na hora. Você abre em tal lugar e fale assim. E ali eu consegui falar, através do Espírito Santo, me deu a palavra rema. E o inimigo foi envergonhado, porque eu não era mãe de santo, eu sou filha do Deus vivo. Amém. O meu Redentor vive. Estou aqui nessa noite, não sei como que eu vou fazer, né? Mas vamos abrir em Atos dos Apóstolos. No capítulo 8. A partir do versículo 1. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Perseguição e dispersação dos discípulos. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. Gente... E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, que era perseguidor da igreja, né? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos e os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Existia lá um homem, Simão, o mágico. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo:
Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo já havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizados, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônitos. Pedro e João em Samaria. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram a palavra lá, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha só o que esse homem, o mágico, fez. Por quê? Sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos recebesse Espírito. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto, e diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Bom, gente, aqui é muito grande, se for ler tudo vai atrapalhar o irmão, né? Mas aqui o versículo 3 me chamou a atenção, né? Que o versículo 3 fala assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Muita gente, a gente sabe que todos nós, quando era criança, às vezes a gente implicava com os crentes, né? Isso era de crianças, e Paulo aqui, ele fazia isso por maldade, né? E encerrava na prisão. E o versículo 6 também, porque ele fala assim: e as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E você vê, no esse outro 9, estava ali um certo homem chamado Simão. Anteriormente ele era mágico, né? E ele iludia o povo. Mas ele, ouvindo Filipe pregando, ele também quis ser batizado, e foi batizado, né? Mas depois ele queria um lugar que não era dele. Ele queria que batizasse ele também com o Espírito Santo, mas ele queria comprar, né? Isso não está certo, porque nenhum deles ainda tinha sido cheio do Espírito Santo. Então eles foram naquele dia. E ele então queria comprar por dinheiro. E eles então disseram: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Mas ele ficou com medo. E ele, respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim, né? E depois tem aqui mais no finalzinho, eu estou abreviando porque senão vai passar do horário, né? E o lugar da escritura que ele tinha, então, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca.
Aqui Filipe obedeceu o que o Espírito Santo disse a ele. E ele foi até com esse homem que estava ouvindo, lendo a palavra em Isaías. E esse homem, o Espírito Santo enviou Filipe para estar com ele no carro. Então ele perguntou: mas isso vem de algum profeta ou de outro qualquer? Né? E respondendo Filipe, respondeu esse, o lugar da escritura que ele era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo, o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a sua boca na sua humilhação, foi tirado o seu julgamento, e quem contar a sua geração. No finalzinho aqui, eu não vou nem muito, no 32, o lugar da escritura. Depois veio no 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo-lhe ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais. O eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, nós temos que obedecer. Não sabemos, mas nós temos que estar preparados. É difícil, mas a gente tem que vir, né, Du? Você sempre falou, a Verinha também. A Denise. É difícil, né, Lu? Mas não sei se eu fiz certo, se eu falei certo. Mas nós temos que obedecer. Porque através de Filipe, o eunuco foi batizado, né? E desapareceu. Com o Senhor, né? Obedeceu. Então nós temos que obedecer e saber que o Senhor é Deus. E que nada vem de nós. Porque Deus não criou Satanás. Não disse que Deus criou. Deus não criou. Deus criou um anjo de luz, por nome Lúcifer, e ele se engrandeceu. Ele se engrandeceu porque ele era um anjo formoso, bonito, né? E ali o que ele fez? Ele contendeu com todos os anjos, eram milhares e milhares de anjos, e ele conseguiu fazer contenda no céu. E houve guerra no céu, porque ele queria depois ser quem? O próprio Deus. Por isso ele foi jogado. E ele teve tempo de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Então, muita gente pergunta: mas Deus é bom? Como Deus é bom? Se ele tem tanta coisa mal. Só que Deus não criou o mal. Deus criou um anjo de luz, chamado Lúcifer. Mas ele se contendeu, se encheu. E nós não podemos nos encher, porque de nós mesmos não sai nada. É de Deus, só Ele pode, só Ele tem poder. Amém? Agradeço a oportunidade, desculpa a demora, viu? Amém, irmãos? É assim mesmo, né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Amém? Gostaria que você se preparasse agora para a sua oferta. Amém? Se você pudesse estar ofertando ao Senhor aquilo que o Senhor tem te dado, né? E eu louvo a Deus também pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida, através do meu serviço, porque o Senhor muda a lei, né? Muda ou não muda? Muda. A gente tem um testemunho aqui, que é da Alba, que o Senhor mudou a lei, e essa lei veio favorecer a ela. E não foi diferente no meu caso. Amém? Então eu louvo a Deus porque o Senhor peleja por nós, amém? No momento que a gente nem imagina, assim acontece. Amém? Estenda as suas mãos para cá.
Pai amado, no nome de Jesus, nós oramos agora pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada filho, Pai, que nesta noite estará ofertando aquilo que o Senhor tem dado em suas mãos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, que seja um próspero, ó Pai, que nunca venha faltar, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Chegou a hora da palavra. Gostaria que a igreja se colocasse em pé, por favor. Pastor João. A família do nosso irmão acompanha, né? Seu filho, a sua nora e os 2 netinhos. Amém? O Rodrigo e o seu nome eu não sei. Nádia. Samuel e Paulo. Amém? O que a igreja diz? Volte sempre. E pastor João, né? É da casa. Sim. Glória a Deus. Você já ligou aqui? É apertar, segura. Glória a Deus. Ajuda aí, ó. Aqui, ó. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando e abençoando, né? Já é abençoado, amém? Glória. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já ministrou no seu coração, agora a incumbência é dele de passar para nós, amém? Pai amado, nós oramos agradecidos pela vida do teu servo, Pai. E eu sei que teu Espírito Santo já se fez presente e continuará se fazendo presente na vida dele, Pai, para que ele possa transmitir para nós aquilo que o Senhor tem lá do alto céu. No nome de Jesus, abençoa o teu servo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Pode assentar todos, em nome de Jesus. Primeiramente, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês. Amém, Jesus? Confesso que fui muito bem recebido. Quando eu cheguei ali, ia passando, a irmã já veio ao meu encontro. Seja bem-vindo, meu pastor. Eu falei, Jesus, já me sinto em casa. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Já tem falado através de vocês até este momento, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Quem crê assim? Amém, Jesus? A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, coisas extraordinárias acontecem. Amém? E eu tenho certeza que se você que está aqui, que já está crendo, você sairá deste lugar, com certeza, levando a sua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por tudo que nós já temos ouvido. Nesta noite, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês sobre algo maravilhoso que é a vida do crente, que é a vida da igreja, o Deus realizador. Amém? Deus realizador. Quem será o Deus realizador? Amém, Jesus? Nós sabemos que desse que nós vamos falar, que é o Deus realizador, Ele é o realizador de tudo aquilo que nós vemos, daquilo que não vemos. É o realizador da sua redenção em Cristo Jesus. E nós estamos falando do Deus Espírito Santo. Amém, Jesus? Deus Espírito Santo é aquele que realiza. Deus disse haja lá no Gênesis e o Espírito Santo realizou. Amém? O Espírito Santo é aquele que realiza. É aquele que atua na palavra. É aquele que atua na sua vida, Ele. E é esse Deus que nós temos que, logicamente, reverenciar de uma forma, glória a Deus, magnífica, maravilhosa, porque Ele é o tudo nas nossas vidas. Nós vemos esse Deus Espírito Santo atuou lá na criação, atuou na vida dos profetas. Os profetas falaram, profetizaram através do Espírito, e no decorrer do tempo Ele vai realizando toda a obra
tanto no mundo, como eu digo, mundo geográfico, como também nas nossas vidas. É Ele que realiza. Daí, nós como servos de Deus devemos compreender a importância, a magnitude desse Deus maravilhoso que habita em nós. Glória a Deus. E esse Deus maravilhoso, nós precisamos aprender a cultivá-lo de uma forma tremenda, porque como eu mesmo já disse, Ele é o tudo na nossa vida. Igreja sem a presença desse Espírito Santo não se pode nem considerar como igreja. A igreja é a igreja devido à presença do Espírito Santo. Amém, Jesus? E como Deus realizador que nós sabemos, eu já disse também que é importante que nós venhamos cultivá-lo, porque nós podemos entristecê-lo. Amém? A Bíblia fala de entristecimento do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós devemos estar cheio desse Espírito Santo. Olha, se a Bíblia fala, se a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar cheio, é porque se nós não cultivá-lo, nós podemos não estar cheio. Assim como existe o cheio, se nós não valorizarmos, nós poderemos ficar vazio. Então é importante nós o quê? Cultivar a presença do Espírito Santo, porque Ele, como já disse mais uma vez, é o tudo em nossa vida. Glória a Deus. E eu gostaria, só para não ficar assim nas minhas palavras, eu gostaria, se for possível, os meninos dali, colocar lá, Efésios 5:18. Depois estaremos vendo mais alguns versículos. Por que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas vezes nós pregamos a palavra, Jesus, o Pai, glória a Deus, amém. E às vezes nós comentamos muito pouco sobre esse Deus realizador, o Deus que faz as coisas, o Deus que tem poder para curar. É através do Espírito Santo que os milagres acontecem. Amém? Glória a Deus. Então já está ali? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas eu quero focar mais, enchei-vos do Espírito Santo. Isso significa que nós precisamos nos encher cada vez mais desse poder realizador. Que nós já vimos que Ele é realizador lá desde o Gênesis. E para nós compreender um pouquinho mais ainda, que nós precisamos cultivar de uma maneira gloriosa esse Deus maravilhoso, coloca também lá em 1 Tessalônica 5:19. Olha, não extingais, Espírito Santo, não apagais, mas mantenha-os aceso, porque Ele é o poder realizador. Nós devemos ter isto em nossas vidas. Aleluia. Se nós falamos, se a palavra diz não extingais, é porque se nós não tiver cuidado, ele pode o quê? Se apagar das nossas vidas, ou não? Entendemos nisso que nós temos que mantê-lo aceso em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Para confirmar mais uma vez, nesta mesma direção que nós estamos falando, eu já até citei aqui, mas Efésios 4:30. Deixa eu ver se eu não marquei errado, mas eu creio que não. Efésios 4, versículo 30. Eu já citei, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Vede como o apóstolo nos ensina a valorizar, a cultivar, a zelar por esse Deus realizador.
Glória a Deus. Não entristeça. Por quê? Porque podemos entristecê-lo com coisas que não agradam ao Senhor, com atitudes que não agradam ao Senhor. Podemos entristecer, e o apóstolo nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo. Esse Espírito glorioso que habita em vós, quem crê? Aleluia, glória a Deus. Ele habita em vós, e é Ele que realiza tudo na sua vida, todas as bênçãos na sua vida. Mas se nós entristecê-lo, se nós extingui-lo, se nós, o que mais que eu citei, que eu falei? Se nós extingui-lo, se nós entristecê-los, e se nós não estivermos dele, porque a palavra também nos ensina que nós devemos nos encher. Se nós estivermos vazios, o que acontecerá? Por que eu estou trazendo essa palavra, irmãos? Porque isso é poder de Deus para nós vencermos todas as coisas terríveis deste mundo. E nós só vamos vencer se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque homem e mulher nenhuma consegue vencer de uma forma humana as coisas terríveis, as potestades. Isso só é vencível se nós estivermos cheios do Espírito Santo. E não somos nós quem vence, mas o Espírito Santo vence por nós. Se nós tivermos esse Espírito, não é que nós somos os vencedores por causa de nós mesmos, porque o Espírito Santo que habita, que está cheio na nossa vida, no nosso coração, Ele é o vencedor em nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Por que eu quero ainda continuar falando sobre esse poder? Porque nós sabemos, irmão, de acordo com a palavra do Senhor, que Deus, que o Senhor, Ele nos dá vida, e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Vocês gostam de escola dominical, né, irmão? Se bem que está meio parado por causa de tudo isso que aconteceu, da pandemia, mas é isso mesmo. O que eu disse é que, me ajuda? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem duas coisas que eu estou ruim. Ainda bem que vocês estão colocando ali, que eu estou enxergando ali. Dá para enxergar um pouco ainda. As minhas vistas e a memória, depois dessa coisa que aconteceu no mundo aí, a minha memória, irmão, só Jesus na causa, viu? Às vezes eu acabo de falar um negócio, vou voltar para falar e eu acabo esquecendo. Mas nós estamos nesta noite compreendendo o valor do Espírito Santo para a criação do universo, para todas as coisas que foram criadas. O Espírito Santo na boca dos profetas, profetizando. O Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado, porque a Bíblia diz que nós só entendemos que somos pecador quando o Espírito Santo nos convence, porque antes disso, nem pecador a gente achava que a gente era. Aí esse Espírito glorioso, que alguém ministrou ele na sua vida, falou desse Jesus glorioso, e através dele nós compreendemos que nós precisamos de Jesus, e nós levantamos a nossa mão, com o vencimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que nós devemos cultivá-lo? Porque é Ele que vai nos ajudar naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, porque diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo é consolador, é ajudador, e que tem esse Deus na sua vida. As coisas, não é que não vai acontecer coisas difíceis, poderá acontecer, porque é normal na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, poderá acontecer, mas você já é mais vencedor. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo que peleja por você, amém? E por isso que nós devemos cultivá-lo, porque nas horas difíceis, irmão, é aquilo que a gente fala, só Jesus na causa. Então nós temos que estar o quê? Cultivando, e procurar nos encher, e procurar não extinguir, e procurar não entristecer, porque a qualquer momento na nossa vida nós passaremos por dificuldade, e é só Ele
que vai resolver. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos o Espírito Santo que nos convenceu um dia do pecado. Ele é o que nos guia na verdade. Quando a gente começa a querer sair fora um pouquinho assim, porque a gente é ser humano, né, irmão? Tem vezes que a ideia quer, aí o Espírito Santo nos dirige na verdade. Ó, cuidado, você é servo de Deus, e esse negócio aí, ó, o Espírito Santo não fala isso? Ó, essa conversa não é conversa de crente, ó, ele guiando na verdade, ó, cuidado com esse negócio dessa mentirinha aí, porque isso é o Espírito Santo. Antes disso, nós sabíamos o que era pecado, fazia as coisas erradas, continuava fazendo, não compreendia que tais coisas desagradavam a Deus. Mas hoje, o Espírito Santo revela para mim e para você, ô crente, ô servo de Deus, isso não é atitude de verdadeiro cristão. Por isso nós devemos cultivar esse Espírito Santo, porque ele é poder. Aleluia, glória a Deus. Para nós que estamos aqui, você que está ouvindo isso nesta noite, guarda isso no seu coração. Quer ser vencedor? E eu volto um pouquinho para dizer, mais uma vez, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vemos pessoas que dizem ser cristão, dizem ser crente, mas são derrotados. E Jesus disse que Ele nos dá uma vida, e vida de abundância. O que significa isso? Muita grana? Muita fama? Muito poder em todos os sentidos? Vida abundante, cheia da paz, do poder do Espírito Santo. Mesmo às vezes até sem muito dinheiro, a situação até meio difícil, mas o Espírito Santo coloca paz no nosso coração. Espírito Santo é tudo na nossa vida. Não precisamos, tem gente pregando aí que fica muito rico se participar de certas coisas, campanhas, isso e aquilo, era catador de latinha, agora vai virar empresário. Jesus não veio para isso. Se bem que tudo isso o Senhor poderá dar, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas o principal objetivo é te dar neste mundo paz, alegria, gozo na sua alma. Isso é função do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, está tudo resolvido na nossa vida. Se você estiver cheia do Espírito Santo, está tudo resolvido na sua vida. Mesmo faltando aquele dinheiro lá que você queria fazer uma viagem lá para o exterior, mesmo faltando aquilo, você fala, maior é a graça do Senhor na minha vida, louvado e bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que nos faz isso. E nós temos que valorizar isso. Cheio de gente, crentes, derrotado. Por quê? E até levantou a mão para Jesus um dia. Vocês não conhecem ninguém por aí desviado, mais ou menos dessa forma? Por que acontece isso? Se Jesus falou que aqueles que estão nele, que Ele é o Senhor, que Ele dá vida e vida abundante, por que nós vemos crente desse jeito? Aí nós começamos a entender. Por quê? Levantou a mão, aceitou até Jesus, porque o Espírito Santo mostrou para ele, mas o tempo passa, e se nós não estivermos buscando desse Espírito nas nossas vidas, extingue, se apaga, e se não vigiar, entristecemos. E aí fala, mas é crente, mas derrotado. Por quê? Porque não cultiva a presença do Espírito Santo na sua vida, porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá a alegria. E aí nós vemos crente desviado. Hoje, irmão, o que se tem de crente desviado nos dias de hoje? Talvez vocês não conheçam algum, mas eu conheço muitos. Por que aconteceu isso? Falta do Espírito Santo, de cultivar o Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a nossa tendência humana, natural do homem, é
dirigir no sentido carnal, sim ou não? Se nós começamos, não busca Deus, não ora, não lê a palavra, não vai para a casa do Senhor, a tendência natural do ser humano é o quê? Começar a seguir os caminhos carnais. Porque o poder que anula essa força que tem em nós do pecado chama-se Espírito Santo. Mas nós não estamos nem aí. Então daqui a pouco, irmão, nós somos meramente mais uns religiosos. E muitas vezes derrotados, como a gente vê muitos. Mas nesta noite, o segredo, o mistério para a vitória é o que? Cultive, busque o Espírito Santo, enchei-vos, porque Ele é o tudo na nossa vida. Glória a Deus. Então nós estamos aqui nesta noite aprendendo como ser vitoriosos. É o que? Estar cheio do Espírito Santo de Deus, adorá-lo, glorificá-lo, buscar a ter cada vez mais contato, comunhão, relacionamento. Deus é para nós relacionarmos com Ele, irmãos, através do Espírito Santo. É para eu contar para Ele as minhas dificuldades, é para eu louvá-lo também quando receber bênçãos, é para glorificar o seu nome, e é para falar: Senhor, hoje eu estou assim, 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 estou para baixo, Jesus, ó Espírito Santo, só o Senhor na minha vida, vem sobre a minha vida, enche-me Senhor, porque isso é, se eu estiver cheio, se o Senhor estiver em mim, isso não é nada. Quem está entendendo isso? Isso nós precisamos estar constantemente, irmãos, voltado e trazendo essa compreensão e buscando desse Deus, porque Ele é o Senhor realizador. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então Ele guia para a verdade, liberta do pecado. Irmãos, homem nenhum consegue se libertar do pecado. Só o sangue de Jesus através do Espírito Santo. É cada um de nós. Podemos pensar, né? Eu vou citar por mim, porque comigo é assim. Eu me lembro que quando eu não tinha Cristo, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus, eu comecei a ir para a igreja, porque o Senhor tocou no meu coração, e eu comecei a perceber que Ele realmente é o Senhor Salvador, e eu comecei a ir para a igreja. Mas, irmão, pensa quantos problemas eu tinha, porque o ser humano é cheio de coisas. Não quer dizer que nós acabou todos os problemas, ainda temos. Mas, irmãos, eu era viciado no cigarro, nas noitadas. E antes de eu conhecer a Cristo, eu já tinha me esforçado. Não sei, talvez não conheçam, mas nós éramos muito amigos. Eu morava no Jardim Damasceno, eu ia para o Jardim Peri. E nós pegávamos o nosso carrinho, eu tinha um carrinho já na época, e antes de chegar na igreja, nós parávamos uma esquina ou duas antes de chegar na igreja, e vamos fumar, porque agora nós vamos ficar 2 horas no culto. Você vê que coisa. E se esforçando para largar. Mas conheci Jesus. Comecei a estar junto com os irmãos, louvando e adorando ao Senhor. E passa-se 1 semana, 15 dias, 1 mês, e de repente eu mesmo olho para mim. Já está com 2 meses que você não fuma, João? Olha, eu que sempre me esforcei para largar, não conseguia. O dia que Jesus entrou na minha vida, 2 meses depois, eu estava liberto, porque assim é que Jesus faz. É Ele que tira aqueles vícios, aqueles maus costumes que às vezes nós temos ainda, porque nós estamos cristãos, mas ainda tem umas coisas, Jesus, que precisam ser mudadas, sim ou não? Um mau pensamento, uma conversa, uma ira, um negócio, uma falta de perdão, não é? E nós por nós mesmos, nós não vamos conseguir, porque nós somos humanos, somos carne. Dentro de nós existe a sementinha do pecado, aquele pecado que nós sabemos lá do Jardim do Éden, que a nossa tendência carnal é essa.
Mas com a presença do Espírito Santo, o Deus realizador, Ele realiza a obra que precisar de fazer na minha vida hoje e para sempre. Daí a necessidade de nós cultivarmos esse Espírito Santo, porque é Ele que purifica, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que realiza. Quando você fala: Senhor, visita lá a minha irmã, visita o meu irmão, Senhor, faça uma obra gloriosa na vida dele, é esse Espírito Santo que vai realizar. Se nós estivermos cheio, transbordante, essas coisas irão acontecer. Mas se não tivermos, quem faz é? Se nós estivermos cheios dele. Glória a Deus. Então, porque muitas pessoas, mesmo sendo crentes, às vezes se encontram em situação de derrota, não avança, não prospera em nada na sua vida, nem espiritualmente, de forma nenhuma, porque precisa buscar cada vez mais deste poder realizador nas nossas vidas. Quem está entendendo? Qual é o seu problema? Qual é o nosso problema? Que você às vezes já tem lutado, que você às vezes já tem pedido, mas nada tem acontecido. Qual é? Só para você, pense para você. Sabe quem vai dar jeito nisso? O Espírito Santo. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso também, irmãos? Olha bem, conheço uma pessoa, inclusive tem um grau de parentesco, que ela é casada, tem seu marido que é crente, tem um bom serviço, tem sua casa, tem seu carro muito bom, tem algum dinheirinho guardado lá no banco. E tal crente, um dia desse, disse: eu quero sumir desse lugar para encontrar paz na minha vida. Crente não tem paz, tem tudo para ser uma bênção, tem tudo para ser feliz, tem seu trabalho, tem realização profissional, tem o seu marido, tem seu filho já criado. Diz que é crente e numa situação dessa eu quero encontrar paz. Quando tudo está diante, não falta nada no sentido físico, material, quer encontrar paz, essa pessoa está precisando ser tratada interiormente. E tratada interiormente é com a presença do Espírito Santo, é busca de Deus, é que vai libertar, porque isso daí é falta de libertação, sim ou não, irmãos? Daí a necessidade de nós, como servos de Deus, valorizar isso, buscar esse poder realizador, para que nós possamos ser realizado espiritualmente. Só o Espírito Santo nos realiza espiritualmente. Não é dinheiro, não é fama, não é poder, não é política, não é nada, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo está bem, não falta nada. Aí se cumpre vida abundante. Vida abundante, gozo, paz, alegria, aleluia. Independente de ter muito ou ter pouco. E às vezes nós vemos pessoas que dizem servos do Senhor, crente, e não tem essa paz que você tem. Ou se nesta noite esta palavra vai ao seu encontro, o mistério, o grande segredo da vitória é: busque mais o Espírito Santo. Porque isso que você não consegue se libertar por si próprio, Ele pode fazer na sua vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque senão nós ficamos meramente mais uns religiosos. Mas nós não devemos ser apenas religiosos. Nós temos que ter verdadeiramente intimidade com Deus.
ser dirigido por esse Deus, ser conduzido por esse Deus, porque está cheio de gente que prega bem, toca extraordinariamente bem, mas lá dentro da sua alma continua vazia. Por quê? Porque não valoriza, porque não busca, porque não invoca, porque não se enche, porque extingue o Espírito Santo. Mas nesta noite, você sabe, o Espírito Santo realiza o ministério que tem na sua vida. Amém? É o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te usar, quer me usar, quer nos usar. Sabe aquele ministério que às vezes você até esforça, mas não consegue, não avança? Seja lá qual for, de tocar, de cantar, de pregar, de dar aula na escola dominical, seja qual for, você até tem vontade, mas você não avança. Eu quero dizer para você nesta noite, que para tudo isso venha fluir de uma maneira gloriosa, enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então nesta noite, meu querido, se tiver faltando, eu tenho certeza que não, porque você é um servo do Senhor, mas se tiver, o que tiver faltando, complete no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Para não ficar, vou dar uma avançadinha aqui, irmãos. Para vencer tentações, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Todos nós, meus, passamos por tentação. Jesus Cristo passou. Tem umas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, sim ou não? Mas de repente está lá na nossa mente. Quem sabe, né? Se eu fizer assim, tentações, e o diabo coloca bem na sua frente assim, aquilo que você gosta, que você sabe que não agrada a Deus. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, irmão, vai junto. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, nós resistiremos e Ele nos dará força. Queridos, olha bem, quando nós começamos a valorizar mais as coisas naturais e humanas do que a presença de Deus na nossa vida, é porque nós estamos precisando de uma dose maior do Espírito Santo em nossa vida. Presta atenção. Crentes que hoje está pensando em pular carnaval, por exemplo. Você pensa que não tem, irmão? Tem até o bloco dos irmãos. E quando a gente começa a olhar para isso e sentir o desejo, é porque está faltando a presença real, total do Espírito Santo na nossa vida. A carne está aflorando. E para matar essa carne, só a presença do Espírito Santo. Quando nós começamos a valorizar a fama, o poder, o dinheiro, mais do que esse poder maravilhoso do Espírito Santo, é porque nós estamos precisando de nos encher mais do Espírito Santo, porque acontece. Quem está entendendo isso? Você será vitorioso se você fazer assim, se você guardar dessa forma, se você agir dessa forma, se você obedecer dessa forma. Aí sim, não tem diabo que possa contra a vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Aí não tem mesmo. Mas o cristão que diz que ser cristão e continua daquele jeitão, está cheio de crente derrotado por aí, irmãos. Então nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é: enchei-vos do Espírito Santo. Como cultivar esse? Como encher? Como será que nós podemos nos encher cada vez mais do Espírito Santo? Aleluia. Através do que? Leitura da palavra de Deus. O que mais? Oração. Essa é a forma. Mas sejamos aqui entre nós, irmãos.
sinceramente falando, os crentes têm orado mesmo bastante? Pergunta para nós. Os crentes têm buscado mesmo esse poder? Tanto da leitura, da oração, consagração. A gente vê que isso é ensinamento de Deus, ordenança do Senhor. Jesus Cristo foi o maior exemplo de oração, sim ou não? Mas e nós? Por que muitas vezes o diabo também dá umas beliscadas nas coisas da gente? Porque às vezes nós estamos, irmãos, mas nesta noite, seja vencedor. Aleluia. Não deixe o diabo te engodar, te enrolar. Amém? Então nós devemos cultivar esse Espírito Santo para não extinguir, para nós estar sempre cheio e para nós sermos verdadeiramente vencedores, como a palavra de Deus nos garante, porque Jesus prometeu vida e abundância. E por que isso não acontece? É Deus que está falhando? Ou Ele não tem poder? Não, é porque nós que temos esse ajudador, porque a Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar, subiu ao céu, sentou à direita do Pai, mas enviou sobre a igreja, sobre mim e sobre você, esse ajudador, esse poder que vence qualquer coisa que você possa deparar pela sua frente, em nome de Jesus. Mas nós precisamos realmente estar cheio, buscar, porque senão dá-se a impressão de que a palavra de Deus é mentirosa. Vive em abundância, aí eu vivo aqui, desesperado, triste, chorando, sem alegria, querendo achar um lugar para me esconder, entrar num buraco. Está faltando a presença do Espírito Santo. E nesta noite, o Senhor mandou. Eu não tinha combinado nada com o pastor. Chegamos lá e de repente ele falou: ó irmão, você vai lá e eu vou na sua congregação, traz uma palavra lá para nós, para a igreja. E eu falei: ó pastor, será que eu devo? Não vai. E essa é a palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas eu tenho vergonha de ir na frente, porque isso e aquilo, eu tenho vergonha de evangelizar. Busca o Espírito Santo. Tudo isso vai acontecer naturalmente na sua vida, você não vai nem se esforçar, porque é Ele que vai fazer através de você. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E eu gostaria, falta muito para terminar, irmão? Já deveria estar terminando, né? Mas dá para louvar aquele louvor, meu querido? Por favor. Eu teria muito mais coisas até para nos falar, mas eu creio que isso é suficiente. E eu quero que vocês fiquem de pé. E você vai começar a buscar o Espírito Santo cada vez mais na sua vida. É isso mesmo. Eu quero mais e mais, Senhor, de Ti. Enche mesmo a minha vida, faça transbordar. É o Espírito Santo que batiza em línguas de fogo. Sim ou não? Então é buscando. É o Espírito Santo que nos dá profecia. Sim ou não? Então é buscando. É o Espírito Santo que vai entrar naquela sua causa, sim ou não? Então buscando, enche a minha vida. Eu me lembro dos apóstolos que estavam subindo para a igreja Formosa e de repente no meio do caminho depararam lá com um coxo, e aí foi até eles para pedir uma esmola. E chegando Pedro falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? O que ele tinha? Poder de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele ordenou, aquele homem ficou de pé, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha para dar, e Deus quer dar para você nesta noite mais e mais. Você já tem? Sim, glória a Deus, mas eu quero que ele transborde na sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, querido. Amém. Eu quero que vocês fechem os seus olhos e clame ao Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo te tocar. Fala para o Espírito Santo te visitar, fala para o Espírito Santo te encher, fala para o Espírito Santo te renovar, porque através disso é que você vai ser sempre um servo de Deus vitorioso, cheio de vida e vida em abundância. Aleluia.
Pode orar, feche seus olhos e vai. Enquanto os irmãos cantam, louvam. Aleluia. Deus se faz presente nesse lugar, eu creio. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Glória a Deus. O louvor é uma oração, irmãos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Espírito, glória. enche a vida do teu servo. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, aleluia! Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, aleluia! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Prazer estar com você e espero que vocês me convidem outras vezes. Querida, nossa irmã pode tomar posse aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu sei que cada um pegou a sua parte. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque é Ele quem controla a nossa vida, é Ele quem nos direciona, amém? E sem Ele nós não somos nada, 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 não é verdade? Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, amém? Amém. Meus irmãos, o culto foi uma benção, né? Glória a Deus. E saímos daqui cheios. Amém? Amém? E não deixemos que ele seja extinguido, né? Das nossas vidas. Que durante a semana você continue controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Assim a gente não perde a bênção, né? Amém?